Bom dia, amigos da Estância Bahia Leilões, do canal Terra Viva. Mais uma semana de bastante pressão no mercado pecuário, né? A gente tem visto isso em todas as praças do Brasil. E os principais fatores decorrentes dessa baixa são o aumento da oferta, né? Então a gente tem tido bastante oferta de gado, típico do final de safra, né? Que assim, a gente está chegando já no período seco, apesar das chuvas, o clima já tem esfriado, então as condições de pastagem, apesar de boa, já começam a se deteriorar, fora o aumento de fêmeas natural que a gente já tem da virada de ciclo, tá? Esse é um dos fatores. Outro fator é com relação à liberação da carne que foi embarcada para a China durante o período do embargo, então existe essa dúvida do que poderia ou não, referente a datas, referente ao que já estava no porto, e isso foi liberado essa semana, tá? Então tinha bastante carne já na China, né, que os chineses não estavam recebendo, estavam no porto lá, algumas cargas correndo o risco de ter que voltar para o Brasil, então isso impediu novos embarques das indústrias brasileiras, tá? Então isso trouxe bastante pressão para o mercado interno. Então nós tivemos queda no mercado interno, menos embarque na exportação, apesar de que na última semana, né, com o dado divulgado na última segunda-feira, voltaram a ter mais um pouco de embarque para a China, então a gente acelerou um pouco o embarque, mas mesmo assim a gente deve terminar o mês de abril por volta de 100 mil toneladas embarcadas, tá? Isso é muito pouco para exportação, lembrando que a gente tem que exportar em média para ter um pouco de equilíbrio ali por volta de 160 a 170 mil toneladas mês. Momento de pressão no boi e nós temos que ficar de olho nas próximas semanas quando nós vamos equalizar as exportações, tá? E nós temos também a reposição esfriando, né? Então a gente começou o aumento já da safra de bezerro, então a reposição também está bem mais fria. Olhando grãos, a gente teve milho e soja com queda forte ao longo da semana, tanto aqui no Brasil, que a gente já vem discutindo ao longo das últimas semanas, a questão logística, a questão de pressão de saída de safra, mas também em Chicago nós tivemos queda essa semana, tanto da soja quanto do milho. A soja que estava ali por volta de 15 dólares por bushel, né? Agora nós voltamos para casa dos 14,5. E milho que estava ali 6,50, 6,60 para casa de 6,30. Se a gente olhar o câmbio, a gente terminou aqui por volta da semana por volta de 5 contra 5,5 a semana passada. Ainda esse nível de câmbio dá competitividade para o frigorífico brasileiro, tanto que se a gente olhar com relação ao mundo, hoje a arroba do boi brasileiro é a mais barata, tá? A segunda mais barata é o Paraguai, que está aí por volta de 2 a 4 dólares acima da arroba brasileira, e a arroba americana, que está ficando a mais cara do mundo, voltando a trabalhar em patamares acima de 90 dólares, tá? Então a gente tem um balanço de oferta e demanda global que não está folgado, mas a gente vê uma questão especificamente de Brasil, que a gente tem bastante oferta por virada de ciclo, né? A gente tem bastante oferta de carne, nós também temos bastante oferta de grão, e isso tem bagunçado bastante o mercado no curto prazo. Não tem muito o que fazer agora, a gente tem que analisar toda essa pressão que está vindo, deve continuar aí no curtíssimo prazo, até a gente equalizar esses embarques da exportação brasileira, olhando principalmente China. É isso, uma boa semana a todos, aqui é o Michel Tortelli da Fintech.